Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, o devocional de hoje eu vou falar sobre tentação. Uau! Mas antes de a gente começar esse devocional, já quero pedir para você se inscrever no canal, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com no mínimo 2 pessoas, 2 amigos seus, ou seu pai, sua mãe, enfim, compartilhe com no mínimo 2 pessoas. Como eu disse, o tema de hoje é tentação, então já pega sua Bíblia, já pega um caderno e já se prepara. Eu vou fazer uma oração e você repete ela comigo. Pai, em nome de Jesus, fale comigo através desse vídeo e que eu possa entender tudo que eu vou assistir e ouvir. Em nome de Jesus, amém. Uau! Como eu disse, rapaziada, o vídeo de hoje é sobre tentação. E pensando nesse tema, pensando nesse devocional, me veio algo muito claro na mente. Que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Sabe, é muito incrível que se você parar para analisar, Deus, Ele nos livra de muitas coisas ruins. Deus nos livra até de maldições. Só que tem algo que todos nós estamos sujeitos a passar, que é a tentação. E qual que é a maior prova disso? É que o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, o próprio Deus passou por essa situação. Por quê? Porque quando você passa por uma tentação e você sai com ela em fé, em vitória, como Jesus fez, o mundo espiritual reconhece quem você é. E para ter mais certeza disso, eu quero que você já abra a sua Bíblia. Vamos começar com o primeiro texto que está lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Esse aqui é um texto muito célebre, um texto muito famoso, exatamente sobre essa questão da tentação. Então já grifa aí. Mateus 26, verso 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uau! O que ele está querendo nos dizer aqui? Aliás, aqui o Espírito Santo ele está chamando a nossa atenção para uma coisa muito interessante, de que a gente acha que a gente está preparado para tudo. A gente acha que a gente está pronto para tudo. Mas ele está falando, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigie e ore. Por quê, queridos? Porque a tentação nunca vai vir algo que não nos agrade esteticamente, nunca vai vir algo que não vai nos prender, nos fascinar. Aliás, a tentação é exatamente ao contrário, a tentação é algo que vai nos atrair. Então ele fala, olha, vigie e ore, para que você não caia em tentação, porque a nossa carne não está preparada. Então, para você ter aquela força, aquela garra, você precisa orar. E por que, querido? Porque se você parar para analisar, a tentação, ela é algo que veio para te prender. Sabe, eu vi um vídeo esses dias e é uma verdade. Muitas pessoas que estão aí fora, elas pensam o seguinte, e se você é uma delas, se liga nesse pensamento. Muitas das vezes fazem as coisas, eu só tenho, sei lá, minha idade, eu tenho 17 anos, eu sou jovem, eu preciso viver, eu preciso curtir a vida e tal, e tal, e tal. E as pessoas vão fazendo as coisas e elas ficam sujeitas a fazerem coisas que talvez elas nem queriam fazer. E elas falam que isso é liberdade, mas a liberdade é você escolher o que você vai fazer. E o que a tentação faz? A tentação ela te induz a algo. A tentação ela põe no seu caminho algo que você está meio fraco, ou algo que vai te seduzir. Então você tem que ter essa sacada, você tem que ter essa sacada espiritual de que a tentação nada mais é algo que vai te prender em um ciclo, certo? O próximo texto tá lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Esse aqui é da hora, hein? Lê aí comigo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livremente para que vocês a possam suportar. Aleluia! Glória a Deus! O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus, ele é fiel, então ele sabe qual que é o nosso limite, ele sabe até onde nós podemos suportar. Então, quando às vezes nós estamos passando por uma situação de tentação, sabe? Quando você está com aquele problema X na sua vida e você fala assim, cara, eu não posso com isso, e aquilo está na sua frente, e você fala assim, cara, por que Deus faz isso comigo? Deus, ele está falando o seguinte, ei, se está aqui é porque você pode passar. E lembra o que eu falei no começo do vídeo? De que Jesus precisou passar por essa situação, porque quando ele terminou isso em vitória, o mundo espiritual soube mais ainda quem ele era. É exatamente isso que Deus faz conosco. Quando nós passamos pela tentação em vitória, mas não para que nós venham gloriar, mas para que Deus seja glorificado. E daí a gente passa pela tentação em vitória e a gente fala assim, uau, agora eu sei quem eu sou mais e mais em Cristo Jesus. E o mundo espiritual consegue observar isso sobre você. Então, o que fala? Que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Não veio sobre nós nenhuma tentação que porventura não viéssemos suportar. Então fique tranquilo, tudo isso que você vem vivendo, você pode suportar. E o último texto está lá em Tiago, capítulo 4. Verso 7, que diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque quando Jesus está passando pela tentação, ele está sendo tentado, ele resiste ao diabo. E o que acontece? O diabo vai embora. E quando nós estamos vivendo esses momentos de tentação na nossa vida, nós precisamos resistir ao diabo, precisamos resistir às tentações e não achar que isso vai nos fazer bem, não achar que isso é liberdade, não achar que isso veio para nos dar uma boa sensação, mas ter a certeza de que isso veio para nos prender em algo. Então, resista ao diabo, mantenha o foco, mantenha a fé em Deus. Sabe aquela frase, foco, força e fé? É isso que você tem que fazer, cara. Você tem que ter o foco, força e a fé. Por quê? Porque quando nós estamos passando por essa situação, às vezes é difícil, às vezes você vai cair. Mas você não tem que se contentar com isso, sabe por quê? Porque esse contentamento nada mais é do que uma enganação, uma autossabotagem. Então não caia nesse engano de que, não, eu também sou filho de Deus. Não caia nesse engano. Presta atenção. Aqui a gente leu 3 textos que nos falam claramente o que a tentação é e o que Deus pensa sobre isso. Então nesse devocional você já tem os 3 textos fundamentais para você viver uma vida melhor, para você passar por uma tentação melhor, certo? Esse é o devocional de hoje e enfim, compartilhe com um amigo seu, compartilhe com 2 amigos seus e deixa o like. Eu termino com aquela frase: o que te falta para viver uma vida mais leve?